Olá, tudo bem? O objetivo desse vídeo é discorrer um pouco sobre falácias. Falácias basicamente são argumentos que não têm fundamentação lógica. Ele tem a intenção de induzir o interlocutor ao engano, de forma proposital ou não, ou por mera ignorância. Existem várias falácias aí que poderiam ser enumeradas, contudo eu queria só enumerar algumas delas para título de exemplo. Uma delas é a falácia ad hominem, é muito comum, né, em discussões, em debates, né, onde o argumentador ele argumenta contra o argumentador, né, em detrimento do argumento. Um exemplo você supõe que você está discutindo com alguém e falando sobre determinado assunto, digamos política, e o seu interlocutor não concorda com você e ele diz: você é muito burro, né? E aquilo ali tem o objetivo de desestimular você do debate, mas não encara a questão de frente. Ele não trata da questão em si, ele ataca o argumentador em detrimento do argumento. Então é a falácia ad hominem, do latim ao homem, né? Atacando o homem. Uma segunda falácia que eu poderia usar a título de exemplo é a falácia tu quoque, do latim tu também. Ela também é muito comum e ela intenciona justificar um erro com outro erro, né? Um exemplo eu digo a alguma pessoa, digo: você não pode fumar porque o cigarro traz malefícios para a sua saúde, né? Eu usei um argumento, eu disse: você não pode fumar, e argumentei por que você não pode fumar. Então, para se eximir da responsabilidade, o seu interlocutor diz: você não tem autoridade para falar sobre fumo comigo porque você também fuma. Ou seja, ele tentou justificar o erro dele com o meu erro. Isso é muito comum também. Outra falácia que poderíamos usar a título de exemplo é a falácia do argumento de autoridade, né? Também é muito comum em debates, em discussões, quando o seu locutor ele se vale da autoridade prévia de uma outra pessoa, né, para fundamentar o seu argumento. Ou seja, você deve concordar com o aborto, por exemplo, né, porque a maioria dos grandes médicos eles dizem que o aborto é correto. É um exemplo, né? Existiriam vários exemplos aí, mas o fato de um especialista ou de uma pessoa proeminente no assunto concordar não significa necessariamente que o argumento é verdadeiro, né? Isso não tem peso argumentativo. Também tem a falácia que é parecida com um apelo à autoridade, que é ad populum, né? Apelo ao povo. Quando um grande número de pessoas concorda, então você infere que aquilo ali é verdadeiro. Por exemplo, a maior torcida de Alagoas é do CRB ou CSA, não sei. Digamos CRB. A maior torcida de Alagoas é CRB, portanto o CRB é o melhor time. Então é uma falácia do apelo ao povo. Tem a falácia do apelo ao preconceito. Um exemplo você está debatendo com uma pessoa e você diz: você não tem condições de debater comigo porque você é um religioso. E religião não lida com questões racionais. Então é um tipo de falácia chamada apelo ao preconceito. Existe também a falácia da inversão do ônus da prova. Quando sempre o ônus cabe a quem afirma, né? Se você afirma algo, cabe a você e não o seu interlocutor provar o que está falando. Ou seja, digamos assim, eu digo: Deus não existe, né? Então é a minha obrigação argumentar, discorrer sobre essa minha conclusão de como que eu cheguei a essa conclusão de que Deus não existe. Então você não pode dizer para o seu interlocutor, né, dizer assim: Deus não existe, prove que ele existe. Não, porque o ônus da prova cabe a quem afirma. Também existe a falácia non sequitur, né? Non sequitur significa não se segue. Um exemplo, você diz que determinado jogador nasceu de uma família de bons jogadores, portanto ele deve ser um bom jogador. Então a conclusão não é sustentada pelas premissas, né? Não é o fato de seus antepassados serem bons jogadores que ele vai ser também um bom jogador. Essa falácia também é chamada de
a falácia genética, né? Porque os seus antepassados jogavam bem bola, você também vai jogar, né? É uma mistura aí dessas duas falácias. Falácia do raciocínio circular. Um exemplo suponha, eu digo que os macacos, né? Os homens descendem dos macacos. Eu pergunto, por que os homens descendem dos macacos? E você responde, não, porque os homens são parecidos com macacos. Mas por que são parecidos com macacos? Porque descendem dos macacos. Então você percebe aí que é um ciclo vicioso, né, que não existe uma fundamentação real para a inferência de que os homens veio do macaco. Ele raciocina em círculos. Uma outra falácia é argumento ad nauseam, repetição, né? Tem um ditado que diz que uma mentira dita 20 vezes, atribuída a Joseph Goebbels, né, que era o ministro da propaganda de Hitler, que ele dizia que se você repetir várias vezes a mesma mentira, ela tem o poder de se tornar uma verdade. Então é argumento ad nauseam, não é o fato, tipo, você, nenhum debate, você insiste em dizer, por exemplo, né, a evolução é um fato. E você repete isso várias vezes durante o debate, mas sem apresentar argumentos, né? Esperando que a repetição acabe entrando na mente do teu interlocutor e ele acabe aceitando aquilo como verdade. Prova por verbosidade, né? A prova por verbosidade tem a intenção de fazer com que o seu interlocutor desista da discussão por você apresentar um grande volume de informações que ele não pode checar naquele momento durante o debate. Por exemplo, você está debatendo e a pessoa que está argumentando contra você diz, você deve ler os livros de Karl Marx, né? Leia livros de Karl Marx para você saber que eu estou falando a verdade, né? É uma prova por verbosidade. É óbvio que você não vai parar para ler todos os livros de Karl Marx durante aquele debate, né? Então é a tentativa de você vencer a todo custo o debate, né? Sem se deter nos pormenores dos argumentos. A falácia do espantalho. Né? A falácia do espantalho é quando você cria uma caricatura do argumento, né? Você distorce, né, o argumento original para facilitar a refutação. Digamos, deixa eu me ver um exemplo. Você distorce o argumento inicial, você cria um argumento parecido com aquele que está sendo usado, né, para facilitar a refutação. Eu não consigo pensar num exemplo agora, mas, enfim. A falácia red herring, né? Red herring significa arrenque vermelho, é um tipo de peixe que conta a história que alguns presos fugiam do presídio e na fuga, né, para driblar os cães farejadores, eles espalhavam arrenque vermelho, o cheiro na grama, em outros lugares, e fugia por outro caminho, né? E aí os cães farejadores seguiam aquela trilha do cheiro do peixe, né, enquanto eles estavam fugindo para outra direção. Essa falácia é muito comum quando aquele que você está debatendo, ele introduz conteúdo irrelevante para fugir do ponto em discussão. Né? Você está discutindo sobre determinado ponto e ele arruma uma maneira de entrar em outro assunto para não encarar aquela questão de frente. Não consegue debater sobre aquela questão e ele introduz ali para não tratar, né, da real questão, do ponto em discussão. Então é a chamada falácia red herring. Então é isso, eu discorri sobre algumas falácias, existem inúmeras falácias, né? E se você tiver o entendimento, o conhecimento sobre algumas delas, básicas, as mais comuns, você não vai engolir erros lógicos numa discussão, você não vai ser ludibriado tão facilmente aí por muitos. As falácias são muito comuns, está no dia a dia, você vê nas redes sociais, você vê em discussões pessoais com a sua mãe, com seu pai, com seus familiares ou com seus amigos no trabalho. Então é importante que a gente saiba, né, identificar esses erros lógicos e identificá-los e denunciá-los, né? E dizer, olha, não aceite esse argumento porque ele tem uma falha lógica, ele não tem um encadeamento lógico de ideias, ele não é sustentado pelas premissas. Valeu?